Alguém, porventura, se levantar, como por aí afora as pessoas falam muito, que a igreja não está legal perante os homens, está de maneira irregular. Nós sabemos que para Deus, ainda que não tivéssemos um registro, para Deus nós estaríamos de forma legal, e nós estamos de forma legal. Só que a Bíblia diz, queridos, que nós temos que se submeter às autoridades terrenas, né? Nós temos que ser submissas às autoridades terrenas. Por quê? Porque foram constituídas por Deus. Foi Deus que constituiu todas as autoridades. Prefeitos, presidentes, governadores, deputados, tudo essas autoridades que regem o nosso Brasil, nosso país, é constituído por Deus. E o cristão, ele não é desobediente de maneira alguma contra as leis terrenas. O próprio Jesus, ele disse assim para Pedro: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, Jesus estava respeitando as autoridades terrenas. E é isso que nós estamos fazendo no decorrer aqui. A minha cunhada, juntamente com minha esposa, vai falar algo mais profundo sobre isso. Mas eu quero ler uma palavra, a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Foi a primeira reunião, ou por que não dizer, a primeira assembleia que os apóstolos fizeram, depois da partida de Jesus. A palavra assembleia quer dizer juntamento de pessoa. Quando se diz Assembleia de Deus, quer dizer ajuntamento de pessoas da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 6 em diante. O livro do Atos dos Apóstolos é o livro que os apóstolos deram continuidade à obra do Senhor Jesus. Jesus começou o cristianismo, a igreja, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e os seus apóstolos lhe deram continuidade. E até hoje, aonde está sendo pregada a palavra do Senhor, está dando continuidade a obra do Senhor Jesus. Atos capítulo 15, versículo 6. Foram necessários fazer essa reunião, essa assembleia, para dar um início à igreja cristã. Diz assim a palavra do Senhor: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós
pudéssemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E como isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantar-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los, como Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio dele escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras, transformaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-lhe bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo ou Paulo, homens que já expuseram as suas vidas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só até o versículo 26. Meus queridos, aqui em rápidas palavras, a palavra